Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Bezrat Hashem Parashat Naso. Parashat Naso é uma parasha muito interessante porque é uma parasha que parece cheia de assuntos que parece que não tem muito conexão um ao outro. A parasha começa com a função dos Levim no Mishkan, continua com a pessoa que fez juramento à toa, e continua com mulher que o marido suspeita que ela estava fazendo talvez coisas imorais e quer verificar isso. Depois tem o Nazir, a pessoa que queria ser mais elevado, mais próximo a Hashem e, portanto, recebeu algumas restrições sobre si. Ele não toma vinho, não corta cabelo, ele tem que ficar afastado de Tumá, etc. Depois tem a brachá dos Kohanim, depois tem os korbanot dos Nessiim, dos líderes de tribos, e parece que não tem nenhuma conexão entre um assunto e o outro. Mas quando a gente olha mais profundo na parashá, a gente acha uma coisa interessante. A Kadosh Baruch Hu, ele dá uma ordem logo depois que a parashá fala sobre o Mishkan e as funções dos Levim no Mishkan. A Kadosh Baruch Hu dá uma ordem de mandar embora do campo 3 tipos de pessoas que são tmeim, são impuros. Temos três tipos principais de tmeim. É tmemet, a pessoa que é impuro por causa que ele tocou em um corpo de morte ou talvez o morto mesmo. Depois nós temos o Zav, a pessoa que tem certas secreções que saem do corpo dele, que a Torá falou que essas secreções que saem faz a pessoa impura. E o terceiro tipo de impuro que nós temos é o Tzarua, a pessoa que ele tem Tzarat, só lembrando, Tzarat não é leprosia, Tzarat é uma doença espiritual que recebeu quem falava Lashon Hara. E quando a gente pensa sobre esses 3 tipos de tumor, a gente sabe que a tumá mais contagiosa, dizendo assim, é a tumá de Met, a tumá da pessoa que tocou em morto, ou a tumá do corpo da pessoa que morreu mesmo. A gente sabe que o Met é a volta tumá. O Met é a coisa mais que faz mais gerações de tumá depois para quem toca no Met. Hoje, por exemplo, um dos motivos que tem coisas que a gente não faz, que tem que são vinculados a uma situação das pessoas, as pessoas têm que ser Kedoshim, né? Pessoas têm que ser Tohorim, desculpa. Um dos motivos que tem coisas que a gente se restringe, a gente não faz, porque hoje em dia todo mundo é tamemet, porque tem alguém que tocou em um falecido, um corpo de morto, que tocou em outras, que tocou em outras, que tocou em outras, e assim para frente. E então, hoje em dia, já só nascendo a pessoa já nasce como tmemet. Então, parece que a pessoa, que esse tipo de impuridade de quem toca em morto é a impuridade mais séria, mais severa que nós temos. Mas a Torá fala que esses 3 impuros temos que mandar embora do campo. Como a gente sabe, a Israel sempre veio em 3 campos. O campo do centro
que chamava Machane Shekhinah, o campo da Shekhinah. Depois teve um campo pouco mais longe, que estendeu um pouco mais, chamava Machane Leviá, o campo dos Leviim, e mais longe ainda estendeu o campo de Israel, o campo onde todo o povo vivia. E nós temos três campos. Quando Am Israel já estava em Eretz Israel, o que significou esses três campos era o próprio Beit HaMikdash. Quase toda a área do Beit HaMikdash significava o campo do Shekhinah. Har HaBayit, a montanha do Beit HaMikdash, significava o campo dos Leviim, Machane Leviá, e Yerushalayim, e qualquer cidade cercada com muralha, significava Machane Israel. Só que a Torá diz que Tamé, que tocou em morto, ou até o próprio morto, não pode entrar só no campo da Shekhinah. Desde o campo da Leviá, desde o campo dos Leviim e também no campo de Israel, Tmemet pode entrar, pode ficar. Ele só não pode entrar no Beit HaMikdash mesmo. O segundo tipo de tamé que nós temos é o zav, a pessoa que sai certas secreções do corpo dele, que a Torá falou que quando saem essas secreções, a pessoa fica tamé impuro. Essa pessoa tem que se afastar tanto do Machane Shekhinah como do campo dos Leviim, mas pode ficar no campo do Israel. O terceiro também que nós temos é o Metzorah. O Metzorah não pode ficar nem no campo do Israel. É interessante, mas entendendo essa restrição que a Torá deu sobre os Tmeim, de repente dá para ver que nossa Parashá, apesar que tem muitos assuntos que parecem que não têm a ver um com o outro, na verdade todos têm uma tema. E a tema é Shalom. A tema é que nós temos que manter o Shalom, nós temos que manter as pazes, nós temos que manter a harmonia, tanto entre nós e Hashem, como entre nós e os nossos próximos, os nossos redores. A Torá começa com os Leviim, mas com quais Leviim? A Torá começa com a família de Gershom, que é a família menos reconhecida dos Leviim. Mas a Torá diz que aquela família, não pode desprezar aquela família. Eles são Leviim também, eles têm função também. E apesar que outras famílias parece que receberam uma carga mais importante, essa família é também uma família de Levi. Essa família tem carga no Beit HaMikdash não menos das outras famílias e tem que manter shalom com ela, tem que manter a harmonia com ela também. Ela também tem uma função importante no Beit HaMikdash. Depois tem aquela história da Sotá, da mulher que está suspeita a fazer coisas imorais. E de novo a ideia é shalom. Tem que ter shalom em casa, tem que manter as pazes em casa, não adianta um suspeitando o outro. E no caso que a vida está cheia de suspeitos, temos que resolver isso. Tem que ter um jeito de verificar isso e acaba com os suspeitos. Temos que viver com shalom. Nazir é uma pessoa que ele decide fazer mais harmonia entre ele e Hashem.
os sacrifícios que trouxeram os Leviim depois do Nazir, nós temos a Brachá dos Kohanim, que a tema dela é Shalom mesmo. É a Brachá que é Ve'asem lecha Shalom, a Brachá dos Kohanim, que é a Brachá que o tema principal dela é Shalom, conseguindo Shalom, harmonia entre o redor das pessoas, entre Hashem e nós, etc. E depois tem os korbanot dos líderes dos tribos, que também uma manifestação de Shalom entre nós e Hashem. Então, tem uma tema passando na Parashá inteira. E entendendo que a tema da Parashá é Shalom, de repente a gente entende mais uma coisa profunda sobre esse negócio, esse assunto dos Tmei. Apesar que Tmei met, apesar que o corpo de quem morreu ou quem tocou nesse corpo é a tumá mais contagiosa, mas não é a tumá mais severa nos olhos de Hashem. Quando a gente olha a nossa relação com Hashem, nós temos 3 tipos de estrago, entre aspas, coisas que podem estragar nossas relações. Nós temos 3 categorias de situações que estragam a nossa relação. Temos categoria de averot, de estragos entre Ben Adam Lamakom, entre pessoa e Hashem. Nós temos outro tipo de estrago que é Ben Adam Leatzmo, né? A pessoa estraga para ele mesmo. E tem um terceiro tipo que é Ben Adam Lechavero, uma pessoa estrago entre uma pessoa e outra. Quando tem uma pessoa que tocou no corpo de morto, no corpo de Met, ou o próprio Met, na verdade, ele talvez tenha certas restrições no relacionamento dele com Hashem. Mas isso não é nenhum estrago pessoal, isso não é nenhum estrago que impacta as outras pessoas, outros seres humanos. Isso é uma coisa que é só entre a pessoa e Hashem mesmo. Quando tem problema ou uma coisa para consertar, uma certa restrição entre pessoa e Hashem mesmo, Hashem diz, essa pessoa não tem que se afastar tanto. Essa pessoa só não pode ficar no campo da Shekhinah, ele não pode entrar no Beit HaMikdash no presente situação que ele está, porque ele está em uma exigência. Mas acabando aquela exigência, a pessoa pode voltar. Mas no campo dos Leviim e dos Israel, no campo onde tem pessoas, não tem problema de ele ficar. O segundo nível são estragos Ben Adam Leatzmo. Quando a pessoa fica impuro por causa de secreções que podem sair do corpo dele, ele também está inapto em aproximar Hashem tanto como a pessoa que não tem essas restrições. Ele tem alguma coisa para consertar com ele mesmo, mas ele não impacta outras pessoas. Então, pessoa com essa tomada de secreções, ele só tem que sair do Machané Shekhinah, do campo da Shekhinah, do Beit HaMikdash. Talvez ele tenha que sair do campo dos Leviim também, porque ele não é apto
de servir a Hashem nessa situação que ele está, ele tem um problema pessoal. Mas, claro que esse problema é problema técnico, problema que não é não é um defeito na pessoa mesmo. O terceiro também é o também que, olhando as alahot de Tumá, é o também menos contagioso, mas é o também mais severo que o Metzorah. O Metzorah, ele tem que se afastar também do campo da Shekhinah, também no campo dos Leviim e até do campo de Israel. Porque o estrago dele é estrago entre pessoas. Quando a pessoa faz briga entre pessoas, quando a pessoa está falando Lashon Hara, quando a pessoa está estragando o shalom entre pessoas, ele não é apto nem de ficar no campo da Shekhinah, nem de ficar no campo dos Leviim e nem de ficar no campo de Israel. Essa pessoa é a pessoa mais perigosa. Essa pessoa é em situação mais severa. Essa pessoa tem que ser afastado da sociedade. Essa pessoa tem que sair até do campo do Israel. Porque o maior estrago que a pessoa pode fazer é quando a pessoa faz o estrago de shalom entre pessoas. Quando tem problema, diz a Torá, que tem uma família, marido, mulher, está suspeitando, etc., tem meio de resolver isso. Pode ir, pode comprovar se houve ou não houve, se aconteceu ou não aconteceu, tem testemunhas, etc. Tem uma forma organizada como resolver problemas de suspeito. Mas Lashon Hara, as pessoas não têm essa sensibilidade de colocar Lashon Hara perante as leis e ver como o Lashon Hara compara, como esse Lashon Hara que eles ouviram combina com as leis. Quando a pessoa começa a falar Lashon Hara, quando a pessoa começa a falar mal de alguém, quando a pessoa começa a espalhar uma notícia, uma maldade, uma coisa de alguém, ele não tem como parar isso. Isso não fica entre duas pessoas só. Esse negócio avança, esse negócio espalha, esse negócio que nem um fogo, que o que ela pega não é só o que ela pegou, é o próximo ponto de partida para o próximo passo. Então diz Hashem, quando estamos falando na Parashá de Shalom, tem um prefácio da Parashá do Shalom. Temos que saber que Shalom é uma coisa não que nós temos que ter só entre nós e Hashem. Contrário, o Nazir, que é uma pessoa que procura fazer mais Shalom com Hashem que existe, quando ele termina o Nazirut dele, quando ele termina o prazo que ele aceitou de ser Nazir, de ser separado da sociedade, ele traz um korban chatat, ele traz um korban de pessoa que pecou. Por que pecou? Porque Hashem não procura pessoas afastadas, Hashem não procura pessoas que o meio de eles serem mais elevados é afastar da sociedade. Quando o Nazir está voltando à sociedade,
ele tem que reconhecer que o que ele fez, talvez ele pegou um período que fez ele mais elevado. Mas, na verdade, isso não é que Hashem procura. Hashem procura uma sociedade saudável, uma sociedade feliz, uma sociedade que um vive bem com o outro. Isso que Hashem procura. E quando a pessoa estraga esse shalom, isso é a coisa mais severa nos olhos de Hashem. Mais severa do que estraga Chas v'Shalom, talvez o shalom entre a pessoa e Hashem mesmo. O tema da nossa parashá é shalom. A ideia é shalom, a mensagem é shalom. E no meio da parashá, Hashem colocou a brachá de shalom. A brachá do Kohanim, que Chazal nos ensina que ela inclui tudo. Chachamim nos ensinam que quando a Kadosh Baruch Hu procurou o recipiente de todos os brachot, Hashem deu a brachá de shalom porque isso é o recipiente de todos os brachot. Quando a pessoa vive na harmonia com o redor dele, quando a pessoa consegue trazer shalom para todo o redor dele, ele já está abençoado com os brachot. Ele já tem uma vida feliz. Ele já tem o suporte que ele precisa da sociedade. Ele convive na harmonia com todo o redor dele. Isso é a maior brachá que existe. Isso que traz a brachá, isso que traz parnassá, isso que traz proteção, isso que traz todas as coisas boas que a pessoa deseja e procura e às vezes até luta para ter. É o shalom que traz tudo isso. Então, vamos pegar essa mensagem, vamos rezar e esforçar para ter shalom, para ter harmonia em nossas vidas, em nossas casas, com nosso redor. E quanto a gente vai mais procurar, mais shalom, quanto a gente vai esforçar mais por shalom, Hashem vai nos dar as forças, Hashem vai nos dar as condições e Hashem vai nos dar todos os brachot, como está escrito, Hashem oz lamo iten, Hashem vai dar para o povo dele o oz, as forças, as condições, Hashem yevarechet amo bashalom, Hashem vai nos dar também a brachá de shalom sempre. Shabbat shalom.